Oi, gente! Vamos continuar o nosso estudo sobre a sintaxe. Tá? A gente viu no outro vídeo que a gente começou a sintaxe com o sujeito, tá? Que é os termos essenciais da oração. Esses termos tem que ter toda a oração, quando você vai fazer análise sintática, eles têm a necessidade de existir, tem que ter. Então, o que é? O sujeito e o predicado. Tá? E o que é o predicado? A gente viu que o sujeito é quem faz a ação. O predicado é formado por um ou mais verbos, tá? E é aquilo que se declara sobre o sujeito. O predicado é o que está falando do sujeito. Pronto, tá? Quando se faz análise sintática, a gente separa o sujeito, tudo que sobra é predicado. Acontece que quando a gente faz oração sem sujeito, sujeito oculto, oração sem sujeito, sujeito determinado, tudo é predicado, tá? Tudo que você tem é predicado, tá bom? Mas sempre você procura primeiro o sujeito, mesmo que não haja o sujeito, e você saiba que tudo é predicado, você tem que colocar, se você estiver fazendo análise sintática, colocar se é sujeito oculto, se é sujeito determinado, oração sem sujeito, tá bom? São 3 tipos de predicado que a gente vai ver, é muito fácil o predicado, tá? Mas antes da gente ver o predicado, nós vamos dar uma olhada nos verbos, porque não dá para saber o predicado sem saber os verbos, tá? Existem 2 tipos de verbos: verbos de ligação ou de estado e verbos de ação, também chamados verbos significativos ou verbos nocionais, tá bom? Vamos ver cada um aqui para a gente entender. Primeiro, verbo de ligação, o estado. Eles não expressam uma ação do sujeito. O sujeito não está fazendo uma ação, tá bom? Ele liga o sujeito à sua característica. A única função dele é ligar o sujeito à sua característica, estado, tá? Ou atributo, tá bom? Qualidade, estado, característica, atributo. Só isso, tá? Quais são os principais verbos? Verbos ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar, tá bom? São os verbos de ligação usados. Então, eu sou o poeta solitário, minha namorada está atrasada, Pedro parecia feliz, todos permaneceram calados, tá? Ele anda adoentado. Esse está ligando o sujeito à sua característica, tá bom? Então, você sempre tem que ter o sujeito, tá? Eles não podem aparecer verbo de ligação em oração sem sujeito, tá? Não pode aparecer, porque se não tem sujeito, como é que ele vai ligar o sujeito à sua característica? E outra coisa que acontece também, o verbo, ele não é automaticamente, alguns verbos, tá? Alguns verbos, não é automaticamente de ligação ou não. Porque assim, vou usar o exemplo do verbo andar, tá? Se tem assim, ele anda adoentado, ele sujeito, anda verbo de ligação, adoentado é característica do sujeito. Então eu tenho um verbo de ligação. Mas se tem assim, ele anda na praça, aqui eu não tenho, eu tenho sujeito, mas o verbo andar aqui, ele está indicando uma ação. E a praça é o lugar, então eu tenho o verbo intransitivo, tá bom? Então, não é toda vez que você olha o verbo, você fala, ah, aqui é um verbo de ligação. Não, ele pode ser, tá bom? Pode ser, mas são os mais usados como verbo de ligação, tá? Depois do verbo de ligação, a gente tem os verbos de significado ou de ação nocionais. O que é que eles indicam? Indicam ação, indica acontecimento, fenômeno, desejo, atividade mental, tá? E eles apresentam, então são verbos que está indicando que o sujeito está fazendo alguma ação, e eles apresentam ou não uma transitividade, tá? O que é transitividade verbal? É a necessidade de algum verbo tem de complemento. Então, alguns verbos precisam de complementos, outros não, tá bom? E a gente vai ver verbos transitivos e intransitivos, para vocês entenderem. Primeiro que a gente vê é o verbo intransitivo. Está indicando uma ação, mas ele é um verbo completo. Ele não precisa de complemento. Ele é completo. Por exemplo, cheguei cedo. Cheguei. Tá? O que vem depois desse verbo, ó, é sempre um adjunto adverbial. No caso aqui, cedo é de tempo. Ó, ele nasceu em 24 de fevereiro. Quem nasce, nasceu. É um verbo de ação. 24 de fevereiro é de tempo. Ah, ele nasceu na Bahia. Na Bahia é um adjunto adverbial de lugar. Então o que vem depois desse verbo é sempre um adjunto adverbial.
Porque ó, quem morre, morre, quem casa, casa, quem nasce, nasce, tá? A gente fala assim, o poeta morreu. Acabou. O que vier depois é sempre adjunto adverbial ou de causa, ou disjunto adverbial de companhia, ou disjunto adverbial de tempo, ou disjunto adverbial de modo. Tá bom? Então, verbo intransitivo não precisa de complemento. O que vem após ele é o disjunto adverbial. Adjunto adverbial não completa verbo. Tá? Ele não é um complemento do verbo. Tá bom? E o adjunto adverbial faz a mesma função do advérbio. Ele modifica. Certo? Os outros verbos são os verbos transitivos. Verbos transitivos precisam de complemento. Maria comprou. Comprou o quê? A casa pertence. Pertence a quem? Tá? Se eu paro aqui, ó, Maria comprou. Comprou o quê? Eu preciso completar. A casa pertence. Pertence a quem? Eu preciso completar. É diferente do que está aqui. Cheguei. Cedo. É só tempo. Ah, ele nasceu. Ah, tá? Eu tenho um sobrinho que nasceu alguns dias e nasceu, tá? A gente fala, ó, nasceu o Gustavo, nasceu, oh, que legal, tal. Nasceu, não precisa de mais complementos. Você só diz, ó, nasceu em tal maternidade, nasceu tal dia. Aqui você tem só um adjunto adverbial. É diferente daqui, porque eu preciso, comprou o quê? O que ela comprou? Eu preciso continuar. Não dá para entender esse verbo sem continuar. E o verbo transitivo, ele se divide em três. Então eu tenho o verbo transitivo direto, eles exigem uma preposição. Exige um complemento sem preposição. Tá? Então, ó, Mariana ama, é Maria, tá? Maria ama macarronada. Maria ama o quê? Quem ama, ama o quê? Ama macarronada. Ama algo, ou ama alguém. Tá? Então tem que ter um complemento, mas que não precisa de preposição. Esse complemento que não precisa de preposição é chamado objeto direto. Objeto direto a gente vai ver mais para frente, porque ele não é um termo essencial da oração. Depois a gente se aprofunda em todos os objetos, tá? Mas só para você entender, aqui é Maria, tá? Maria ama, ama o quê? A pergunta que você faz com esse verbo é sempre a pergunta sem preposição. O que ou quem? Tá? Ama o quê? Ou ama quem? Tá? Então aqui, ó, como eu perguntei o que, ou posso perguntar quem, então ele é um verbo transitivo direto, porque ele precisa de um complemento sem preposição. Tá? No outro, verbo transitivo indireto, ele exige a preposição. Então, ó, Maria gosta. Gosta do quê? Ou de quem? De macarronada. Então, ó, quem gosta, gosta do que ou de quem. Aqui eu preciso, tá, de um complemento que tenha preposição. Que preposição? Para, com, de, do, tá? Então, quem gosta, gosta de alguma coisa, tá bom? Então, ó, então macarronada aqui, de macarronada, é o complemento do verbo e ele é um objeto indireto, tá? É um objeto indireto, porque tem a preposição. Lembra que a função da preposição é ligar palavras. Então você tem a palavra aqui, a outra palavra, a preposição está no meio ligando as palavras. Tá? Então nesse caso, ó, você tem o verbo gostar, você tem macarronada, então você precisa de uma preposição para ligar a palavra, o verbo gostar, a o objeto aqui, a palavra substantivo macarronada. Tá? Então essa é a função da preposição precisa da preposição, verbo transitivo indireto. Depois o outro verbo é o verbo transitivo direto e indireto, que muita gente confunde. Tá? Olha aqui. Maria ofereceu. Ofereceu o quê? Bala. A quem? A Maria. A Márcia. Esse ofereceu, quem oferece, oferece alguma coisa para alguém. Então, ofereceu o quê? A quem? Tá? Então eu preciso de dois complementos para esse verbo. Eu preciso de dois complementos. O primeiro, bala. Então Maria ofereceu. Ofereceu o quê? Bala. Para quem? Eu não posso parar aqui. Então pensa assim, a Maria ofereceu. Ofereceu o quê? Ofereceu bala. Tá, mas para quem? A Maria. Tá? Então, verbo transitivo direto e indireto
é um verbo que ele precisa de, uma de dois objetos, tá? Um sendo direto e o outro sendo indireto. E para ser verbo transitivo direto, indireto, ou verbo bitransitivo, como alguém chama, tem que ser sempre assim. Primeiro o objeto direto, depois o objeto indireto. Ele tem dois objetos, então um é sem preposição e o outro é com preposição. Tá? Então o verbo transitivo direto e indireto precisa de dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição. Beleza? Entendendo aqui dos verbos, a gente pode partir para os tipos de predicado, tá bom? Porque o predicado está baseado, o verbo também baseia alguns predicados e o verbo depende do predicado, ele pode ser o núcleo do predicado, tá bom? Primeiro predicado é o predicado verbal. O que acontece com o predicado verbal? Tá? Eu tenho um verbo de ação, ou como a gente viu, o verbo nocional, tá? Verbo de significado, e não tem característica nem de sujeito nem objeto. Então eu posso ter aqui um verbo intransitivo ou ou um verbo transitivo, seja direto, indireto, direto, indireto, tá? Então tem aqui, ó, Paulo saiu de casa cedo, tá? Não há característica, tá bom? Não há. O verbo saiu é um verbo intransitivo. De casa é o lugar que ele saiu. Cedo é quando ele saiu. Então eu tenho aqui um verbo de ação e depois do verbo eu não tenho características nenhuma, tá? Tenho sujeito, mas eu não tenho característica, mas eu tenho verbo de ação. Então não pode ser um predicado nominal, porque o verbo é de ação. Então é uma ação sem característica. O núcleo é o próprio verbo. Predicado verbal, o núcleo é o próprio verbo. Tá bom? O outro predicado que nós temos é o predicado... outro predicado verbal, para a gente entender. A menina adora doces. Adora é o núcleo do predicado. Tá? Doce não é característica. Ela adora o quê? Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Ela adora o quê? Verbo transitivo direto. Doces é o complemento do verbo, não tem característica. Então o núcleo é o próprio verbo, tá? Predicado verbal, núcleo é o verbo. Então, por isso que chama predicado verbal. O outro predicado que a gente vê é o predicado nominal. O que acontece com esse predicado? Tem que ter o sujeito tem que ter, tá? Mas o verbo é de ligação. E depois do verbo tem uma característica que é chamado predicativo do sujeito. Então, ó, Maria está feliz. Não tem ação aqui sendo feita. Ela está feliz. Não tem nenhuma ação. Tá bom? Então, Maria é o sujeito, está é verbo de ligação. Feliz é a característica do sujeito, que é a chamada predicativo do sujeito. Tá? Característica do sujeito, predicativo do sujeito. Vocês já viram aquelas frases que diz assim, nossa, fulano tem tantos predicativos. Predicativo é qualidade, é característica. Tá bom? Então, predicativo do sujeito é qualidade ou característica do sujeito. Tá? A gente tem aqui, ó, o menino continua ansioso. O verbo continuar aqui não é um verbo de ação, tá? É um verbo de ligação. Ansioso é característica do menino, tá? É o predicativo. Então eu tenho aqui, ó, sujeito, verbo de ligação e a característica, ou melhor, o predicativo do sujeito. Predicado nominal, tá certo? Aí quando acontece, como o predicado é chamado nominal, o núcleo do predicado é o predicativo do sujeito. Tá? Lembra, predicado verbal, o núcleo é o verbo. Predicado nominal, o núcleo é a característica, o predicativo do sujeito. Tá bom? Continuando aqui, a gente tem o predicado verbo nominal. O que acontece? Se o predicado verbal, o núcleo é o verbo, que é um verbo de ação, o predicado nominal, o núcleo é uma característica, o predicativo do sujeito, no predicado verbo nominal, junta os dois. Tá? Então eu tenho Paulo saiu feliz. Lembra que o verbo saiu é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Então feliz é a característica do Paulo. Então eu tenho aqui, ó, saiu núcleo do predicado verbal, feliz, núcleo do predicado nominal. Então, predicado verbo nominal, dois núcleos. Tá bom?
Então, aqui, ó. João lia o documento preocupado, tá? Então, João lia é um verbo de ação, tá? Se é o verbo de ação, é o núcleo do verbal, verbo. Mas, ó, documento é o complemento. Aqui eu tenho o objeto, tá? Objeto direto. Preocupado é característica de João, tá bom? Então, João lia o documento preocupado. Então, lia é o núcleo verbal, preocupado é o núcleo nominal, tá? Eu posso falar assim, João comprou um carro vermelho. Então, João é o sujeito, comprou é o verbo de ação, então ele é o núcleo verbal. Vermelho é característica do carro. Aí eu tenho um predicativo do objeto, tá? Então, por quê? Aqui eu tenho que ter um predicativo do sujeito objeto. Aqui é predicativo do sujeito, aqui é predicativo do sujeito. Quando eu falo comprou o carro vermelho, vermelho é o predicativo do objeto, tá? Então eu tenho um predicado verbo nominal, beleza? Então, lembrando, a gente viu os verbos, verbo de ligação, verbo de ação. Os verbos de ligação, ele serve para ligar o sujeito à sua característica. Os verbos de ação nocionais, tá? São os verbos intransitivos, que não precisam de complemento. Os verbos transitivos, direto, que precisa de um complemento sem preposição. Indireto, que precisa de um complemento com preposição. Direto e indireto, que precisa de um complemento, dois complementos, um sem preposição, o outro com preposição. E dentro disso a gente viu os predicados, que tem o predicado verbal, que ele tem o verbo de ação e não tem característica, um predicado nominal, que ele tem o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito, e o predicado verbo nominal, que ele tem um verbo de ação e uma característica que pode ser do sujeito ou do objeto. Beleza? Tudo bem com vocês? Não esqueçam de inscrever no canal, curtir, tá? Comentar e compartilhar. Um beijo do Gordo para vocês. Até a próxima.